Torcedor, vou falar aqui para você jogadores que o Sport está vendendo, falar como são as negociações e vou falar aqui para você também os jogadores que o Sport comprou. Como foi essas compras? Pagou, empréstimo? Vou explicar aqui tudo. O Sport está perdendo o Thiago Couto, vou falar sobre isso, vou falar sobre a negociação de Atencio, vou falar sobre como foi os conformes da contratação de Marlon e do volante Zé Gabriel. Como foi essas negociações? Vou falar tudo aqui e vou falar aqui para você. Você tem que saber a verdade, torcedor. O Mateuzinho, por que o Sport está sofrendo transfer ban? Por que o Mateuzinho está tão irritado? Existem duas versões. Eu vou colocar aqui para você. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Você tem o direito de saber a verdade na íntegra, né? A verdade tem que ser, não existe meias verdades. A verdade tem que ser 100%, né? Senão ela não é verdade. Vamos lá. Pois é, eu vou explicar aqui tudo para você, torcedor. As negociações que o Sport fez, como o Sport pagou, o que o Sport trouxe e o que o Sport está vendendo. Vamos falar lá. Thiago Couto é um goleiro que o Sport adquiriu do São Paulo, é um goleiro que começou a sua carreira no São Paulo, por 1.900.000, ok? Mas o Sport não quitou o débito todo com o São Paulo. Tem parcelas em aberta, é um ponto, vamos lá. Thiago Couto, a gente tem aqui, tem Davi, da base, e tem o Adriano, da base, e tem o House, não é a partilha não, mas a gente sabe que o House vai ser o goleiro 2, até dentro do que a gente viu até agora, o House é para ser o goleiro 2. Quem seria o goleiro 1? O Davi ou o Thiago Couto? Vamos mostrar uma coisa para você, que você tem que entender, torcedor. Quando um jogador vem da base, tem que ter potencial. Mas ele tem que ter desenvolvimento técnico, tático, físico e mental, né? Será que o Davi está preparado para uma Série B de acesso, de pressão, para estar lá no G4? Ou o Thiago Couto, que teve na Série A no ano passado e segurou o Vitória da Bahia do Nordeste na Série A? Então a gente tem que ver isso, a parte também de mental e também física do atleta, o desenvolvimento físico e mental para atuar num clube de pressão e de massa, né? E que busca o acesso para a Série A. Vamos lá. Thiago, o Remo está aí nos bastidores, ofereceu aí, vai comprar o Thiago Couto, em definitivo, a negociação está aí por volta de 1.200.000. É o que está aí, então a gente vai falar para você sobre a Atencio também. Vou falar aqui sobre a Atencio, falar logo sobre o que o Sport está vendendo. A Atencio, o Sport comprou por 12 milhões, 7 milhões o Sport pegou emprestado de uma agência que negocia financeira, que negocia jogador, né? Mas o Sport comprou do Independente, né, da Argentina, mas tem outro Independente que o Sport da Argentina, que o Sport está vendendo um jogador. Está emprestando por 1,5 milhão, empréstimo com opção de compra de 7 milhões. No final do ano, a opção de compra de 7 milhões para o outro Independente, né, lá da Argentina. Então vai somar um total de 8,5 milhões. Então o Sport aí não perdeu e nem ganhou nada, né? Porque a Atencio, a gente tem que entender o seguinte: a Atencio tem 23 anos, viu que tem potencial, mas falta desenvolvimento físico. Tem 23 anos, ele poderia ser um garoto da base do Sport, 23 anos. Se a gente tivesse um Atencio na base, a gente ia valorizar mais, né? Mas o cara não deu certo aqui no Sport, mas no futebol da Argentina, o cara jogou muita bola. Mas ele precisa de desenvolvimento mental, que não tem, físico, técnico ele tem, muita bagagem, mas não tem posicionamento, tem que desenvolver taticamente também. Então não deu certo aqui, mas deu certo lá, vai voltar para ver se retoma o seu futebol. Vamos lá, torcedor. Eu vou deixar a situação de Mateuzinho, né, que tem muito a ver com o Derek. E eu vou explicar primeiro uma coisa para você, torcedor. Entenda uma coisa. Um exemplo. Kaique França. Kaique França pode ser que ele goste do esporte, instituição, goste da Ilha do Retiro, goste da torcida, goste da história do clube, goste da marca, goste das cores, mas às vezes o cara não gosta dos diretores que estão ali. Esse é o problema.
né? Os diretores, às vezes, né, gestões já muda a gestão, muda presidente, muda diretores, né? E às vezes o cara não gosta da administração incompetente de alguns diretores que já passaram pelo esporte de 2015 para cá, para 2026. Já passou muita gente incompetente. Passou muita gente competente e incompetente. Às vezes o cara não gosta de quem está no clube gerindo. Aí o cara quer sair. Não que o cara faz, não gosta do esporte. Não, ele não gosta, como profissional, ele não gosta da administração que às vezes está no clube. Vamos lá. Depois eu falo de Mateuzinho. Vamos falar. Marlon. Vamos falar que tem que falar a verdade, torcedor. A realidade. Marlon foi rebaixado em 2024 pelo América Mineiro, pelo América de Natal para a Série C, da B para C. Foi para o Paysandu, foi rebaixado também da B para C. Lá no Paysandu, a torcida, ele é como se fosse um perna de pau lá para a torcida. Aí a gente vai olhar os melhores momentos, que hoje todo mundo tem acesso. A gente não vê muita coisa. Mas o Sport comprou 80% desse jogador. 80% tem renovação até o meio do ano, e depois renovação para o final do ano, mas o Sport comprou 80% e o jogador ficou com 20%. Vamos lá. O volante Zé Gabriel, o que Luiz Heitor chama de delivery, Zé Delivery, eu não sei porquê, mas vamos lá. O Sport também comprou esse jogador. Estava no Criciúma, onde estavam alguns diretores que aqui estão. Comprou por 100 mil o empréstimo. Tem pontos, tem metas, gatilhos, para ele bater. Aí o Sport, forçosamente, uma opção de uns 600, 500 mil. Comprar o jogador Zé Gabriel. O Sport está comprando, viu? Mas para mim, como o ano passado teve problemas, eu não sei. Está comprando valor menor, mas está comprando. Vamos lá. E são jogadores que a gente... pelo que a gente vê as performances e o histórico de jogadores nos últimos 2, 3 anos, eu não compraria. Mas vamos lá. A melhor foi o Max Alves, o meia de muita criação, meia com muita bagagem, né, de formação do Flamengo, né, jogou nos Estados Unidos, voltou para o Cuiabá. Eu só fico assim, esse é um empréstimo, esse é o melhor, é um empréstimo até o final do ano. Mas ele pertence ao Cuiabá. Agora eu pergunto, se o Cuiabá está disputando a Série B, por que o Cuiabá vai emprestar um jogador que tem muita qualidade, né, técnica, como 10, para jogar no Sport? Esse é um ponto de interrogação, né? Que a gente fica, né? Pois é. Mas o cara joga bola, eu não sei quais são os motivos, né? Salário, não sei o que enfim. Às vezes o jogador joga bola, mas a torcida, enfim, não pega no pé, ou enfim, ou algum diretor discutiu, enfim, não sei, com um empresário, eu não sei. Vamos lá. Vou explicar aqui para você a história de Mateuzinho, para você, torcedor do Sport. Mateuzinho veio com o Derek no ano passado, foi as maiores negociações do Sport. Jogou muita bola. A pressão está um pouco alta. Está 22 de 14. Ele pertence ao Santa Clara de Portugal. O Sport estava devendo 3 meses. Dizem que o diretor que aqui estava não se dava bem com o elenco, com alguns jogadores do elenco. Aí fica assim, a primeira versão. Ele botou na justiça, teve o distrato, ele teve uma rescisão unilateral. Ele ia para o Fortaleza e não foi para o Fortaleza, terminou indo para o Ceará. Eu vou explicar para você entender. Existe que ele tinha a primeira versão é que ele tinha uma raiva do Sport, porque quando ele estava no Sport, ofereceram ao Santa Clara, o clube de Portugal que é dono dos seus direitos federativos, ofereceram foram para 6 milhões, depois aumentaram para 10 milhões, uma negociação para ele ir, eu não lembro se era para Turquia, o Sport travou. Como tinha 30% de vitrine na negociação, travou a negociação. As duas negociações. Essa é uma versão. Mas existe outra versão que eu acho que cai mais. Aqui quem estava aqui, o diretor que Yuri mandou, mandando em tudo, era Henrico Abrongini. Henrico Abrongini, Derek Lacerda e Mateuzinho, quando vieram os dois viraram amigos, né? E o Derek Lacerda se destacou aqui no Sport, na Série A, e tinha proposta certa do Bahia City e também sondagem do Corinthians. O diretor que aqui estava queimou o Derek, dizendo que o cara tinha 12 indisciplinas.
Quando ele vai, qual é a indisciplina? Não, porque tirou a camisa, porque levou o cartão amarelo, porque atrasou-se pra janta. Pois é, porque trocou a camisa com o jogador. São indisciplinas que não existem. Mas queimou o cara no mercado. Queimou o Derek. E isso, os caras ficaram sentindo o elenco. O Mateuzinho ficou sentido. O Mateuzinho ia pro Fortaleza. Sendo que Marcelo Paz, o presidente, que estava como CEO executivo do Fortaleza, ele foi pro Corinthians. E o Fortaleza contratou Pedro Martins, que estava no Santos, ex-Vasco, ex-Cruzeiro também. Mas sendo que quem está na gestão, não que está na gestão, mas que tem influência lá, é o Paulo André. O Paulo André, da agência que fez aqui no Esporte. O Paulo André, que é do mesmo grupo de Henrique Abrongini e Gasparino. Aí pronto, quando o Santa Clara viu que o Paulo André que o Pedro Martins estava lá e tinha influência com o Paulo André, pronto, aí não, correu do Fortaleza, não foi porque o Fortaleza ofereceu dinheiro, não ofereceu dinheiro para o empréstimo e o Ceará ofereceu, não foi por isso não. Aí foi pro Ceará. Porque, por causa desse motivo, porque lá estava. O Pedro Martins tem muita influência com o Paulo André. Não sei como é a influência que o Paulo André tá lá, tá fazendo no Fortaleza, eu não sei. Então é isso aí. Tô trazendo aqui para você, torcedor, a informação como ela realmente é nos bastidores, as evidências, as informações, e trazendo para você, torcedor. Você merece, torcedor do esporte, tá sendo bem informado. Valeu, torcedor do esporte. Você acha que esses garotos já estão prontos, seja do 17 ou do 20, caso o Roger precise, para completar esse elenco durante a temporada? Eu acredito que alguns sim, né? Alguns já é a segunda oportunidade e estão demonstrando no dia a dia, no clube. Os meninos que estavam na Copinha ano passado também, a maioria deles tiveram comigo lá e também tem demonstrado essa personalidade, essa mentalidade positiva para poder jogar.